O casamento é para a vida toda, mesmo quando se sofre. Será que Deus realmente prefere que você viva infeliz ao invés de se separar? Meu nome é Ana Cristina, tenho 52 anos, sou professora e cristã desde que me entendo por gente. Desde pequena, aprendi que o casamento é algo sagrado e que, uma vez casada, só a morte poderia me separar do meu marido. Eu acreditava nisso por muitos anos. Vivíamos tentando fazer tudo dar certo, mas havia uma dúvida que me consumia todas as noites. Será que Deus realmente espera que eu continue em um casamento, mesmo que isso signifique passar minha vida infeliz? Carlos, meu marido, foi meu primeiro e único amor. Quando nos casamos, eu tinha apenas 25 anos, cheia de sonhos, acreditando que juntos construiríamos uma vida maravilhosa. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Ele era carinhoso, atencioso e alguém que eu admirava. No entanto, com o tempo, aquele homem que eu jurava amar até o fim começou a se tornar um estranho dentro da nossa própria casa. O carinho desapareceu, as palavras doces deram lugar ao silêncio e à indiferença. Seu toque era raro, e os olhares já não se encontravam com os meus. Dentro da nossa própria casa, me vi sozinha. Mesmo assim, lutei. Tentei salvar o que tínhamos, fiz muitas orações, pedindo a Deus que restaurasse o nosso casamento, que trouxesse de volta o homem que me fez feliz. Mas, quanto mais eu orava, mais ele parecia distante. Então, surgiu uma pergunta que eu nunca tive coragem de verbalizar. E se nunca voltasse a ser como antes? E se a história que começou com tanto amor já tivesse chegado ao fim? Eu tentava segurar algo que já não existia, mas pensar nisso parecia um pecado, ou pelo menos era o que eu tinha aprendido. O divórcio nunca foi uma opção para mim, de acordo com o que a igreja dizia, o que minha família dizia, e o que eu mesma me dizia toda vez que me olhava no espelho e via uma mulher infeliz. Tentava encontrar justificativas para continuar, ouvindo que Deus odeia o divórcio, que o casamento é uma aliança inquebrável. Então, eu permanecia ali. Com o tempo, aceitei que aquela era a minha vida. Carlos nunca me agrediu, nunca me traiu, e nunca me impediu de nada. Mas será que isso era motivo suficiente para justificar uma vida ao lado de alguém que já não me amava? O mais difícil foi perceber que eu não podia falar sobre isso com ninguém. Se eu falasse com alguma irmã da igreja sobre minha infelicidade, a resposta sempre era a mesma: ore mais, jejue, seja submissa, aguente. Será que Deus me criou para viver um casamento sem amor? Eu não queria pecar, não queria me rebelar contra os princípios que sempre guiaram minha vida, mas ao mesmo tempo, não conseguia ignorar aquela voz interior que me questionava. E se eu estiver errada sobre tudo isso? As dúvidas me sufocavam, e toda vez que tentava buscar respostas, parecia que só encontrava mais condenação. Se eu ficasse, sofreria. Se me separasse, poderia estar jogando minha salvação fora. Será que Deus realmente queria que eu vivesse assim? Será que Ele preferia me ver presa em um casamento sem amor a permitir que eu recomeçasse? Então, em um dia comum, algo aconteceu. Algo que mudou completamente a forma como eu via tudo. Algo que me fez entender a resposta que eu tanto buscava. Mas essa resposta não veio de um pastor, nem de um livro, nem de uma oração. Ela veio de um lugar que ninguém quer estar, do outro lado da vida. Não me lembro da queda, não lembro do momento exato em que meu corpo desabou no chão frio da sala. Só me recordo de um silêncio profundo, tão absoluto, que parecia engolir tudo ao meu redor. Antes disso, a última sensação foi uma leve tontura, como se meu corpo tivesse se tornado mais pesado do que o mundo ao meu redor. Pisquei algumas vezes tentando clarear a visão, e então, sem aviso, a escuridão me envolveu. Mas, estranhamente, continuei consciente. Eu sabia que algo estava errado. Ouvia vozes ao longe, abafadas, como se estivessem atrás de uma parede grossa. Gritos, desespero, meu nome sendo chamado, mas eu não conseguia responder. Foi quando percebi, eu estava olhando para mim mesma. Meu corpo estava caído no chão, imóvel, com os olhos fechados, a pele pálida e meu peito sem se mover. Ao meu redor, o caos. O telefone sendo agarrado com pressa, alguém chorando, uma voz nervosa perguntando se eu conseguia ouvir. Mas eu não podia, porque não estava mais ali. Senti uma onda de pânico percorrer o que quer que fosse eu naquele momento. Queria voltar, queria gritar, pedir ajuda, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, algo começou a puxar o que ainda restava de mim. Era uma sensação terrível,
como se eu estivesse sendo sugada para fora de tudo o que conhecia. Não havia chão, nem paredes, nada ao meu redor, apenas um vazio escuro, profundo, sem forma e sem fim. Eu me sentia afundando cada vez mais, e o medo tomou conta de mim. Tentei lutar contra aquilo, procurei me agarrar a algo, mas não havia nada em que me apoiar. Meus pensamentos estavam confusos. O que estava acontecendo? Seria isso a morte? Deus estava ali? De repente, do fundo da escuridão, começaram a surgir vozes. Primeiramente, eram sussurros baixos e distantes, como se viessem de todos os lados ao mesmo tempo, vozes que eu não reconhecia, murmúrios que eu não conseguia compreender. E então, gritos. Gritos de desespero, de dor, gritos que pareciam vir de todas as direções, como se uma multidão estivesse sofrendo ao meu redor, embora eu não conseguisse vê-los. Meu coração, se ainda existia, disparou, e um frio percorreu o que restava do meu corpo. Um medo indescritível tomou conta de mim. Foi então que ouvi uma voz, mais clara do que todas as outras. Era uma voz cortante, quase zombeteira, mas também carregada de um peso que me fez tremer. Agora você sabe, ela disse. Minha mente girou, como se finalmente eu entendesse o que estava acontecendo. Foi nesse momento que comecei a enxergar ao meu redor. Sombras começaram a tomar forma, silhuetas distorcidas, algumas parecendo humanas, outras não. Algumas se moviam lentamente, outras estavam paradas, mas todas exibiam a mesma expressão de terror. Tentei correr, mas não havia para onde ir. Tentei fechar os olhos, mas já estavam fechados. Então algo mudou. Uma luz fraca apareceu ao longe. Conforme ela se aproximava, comecei a lembrar. Lembrei das noites em claro, das dúvidas sobre se eu estava errada por querer me separar. Lembrei do peso que carreguei por tantos anos, do medo de ser condenada, do medo de estar cometendo um erro. E, naquele instante, percebi onde eu estava, ou, melhor, onde eu poderia estar. Foi nesse momento que soube. Soube o que aguardava aqueles que tomavam a decisão errada. Soube que talvez tudo o que me disseram sobre o divórcio estivesse certo. E se Deus realmente odiava o divórcio? E se, ao tentar fugir de uma vida infeliz, eu tivesse selado meu destino para algo muito pior? Mas antes que eu pudesse me perder ainda mais nesses pensamentos, algo aconteceu. A luz aumentou, iluminando tudo ao meu redor, e as sombras começaram a se afastar. Eu vi a luz. Era forte, mas não ofuscava meus olhos. Ao contrário, ela parecia atravessar cada parte de mim, como se procurasse algo que eu não conseguia esconder. Senti meu corpo se aquecer, mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha me envolveu. Era como se aquela luz soubesse tudo sobre mim, minhas dúvidas, meus pecados, meus medos mais profundos. Nada estava oculto ali. Foi quando percebi que não estava mais no lugar de sombras e vozes perdidas. O ambiente ao meu redor havia se transformado. O chão, que antes parecia inexistir, agora estava firme sob meus pés, embora não fosse exatamente terra. O ar, com um peso peculiar, não me sufocava. E então, diante de mim, algo ou alguém começou a se aproximar. Inicialmente, eu só via uma silhueta alta e imponente. À medida que a luz diminuía, pude distinguir melhor sua forma. Meu coração, ou o que restava dele, disparou, e meu corpo tremeu de uma forma que nunca havia experimentado antes. Eu sabia. Sabia quem estava diante de mim. Não era um medo, mas um sentimento de reverência, algo que vinha da minha alma. Cada parte de mim gritava aquilo que minha mente ainda tentava processar. Era ele. Minha boca secou, eu queria falar, mas nenhuma palavra saía. Minhas pernas tremiam, um nó se formou na minha garganta, e, sem perceber, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse completamente exposta a alguém que via tudo o que eu era, e, mesmo assim, não me rejeitava. Então, ele falou: Ana. Apenas isso. Mas, naquele momento, parecia que o universo inteiro se curvava para ouvir. Minha mente se encheu de perguntas, mas minha boca permanecia travada. Eu queria explicar, justificar, dizer que não sabia se estava certa ou errada, que só queria fazer a coisa certa. Mas, antes que eu pudesse dizer algo, ele continuou: Você tem medo? Um calafrio percorreu todo o meu ser. Sim, eu tinha medo.
Medo de estar condenada, medo de ter tomado a decisão errada, medo de estar ali por ter desagradado a Deus. Como ele sabia disso? Como se fosse desnecessário perguntar, ele parecia saber de tudo. Então, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Não era um silêncio desconfortável, mas sim carregado de um significado profundo. De repente, imagens começaram a se formar ao meu redor, como se eu estivesse dentro de um sonho, mas com uma sensação tão real que parecia impossível. Eu me vi mais jovem, vestida de noiva, com o rosto radiante e o coração cheio de esperança. Era o dia do meu casamento, o dia em que prometi amor eterno, o dia em que acreditei que nunca mais me sentiria sozinha. A cena mudou e agora me vi sentada à mesa, com minha aliança entre os dedos, girando-a sem parar. Meu rosto estava cansado, meus olhos vermelhos de tanto chorar. Eu sabia exatamente qual dia era aquele, o dia em que percebi que o amor que antes existia já não estava mais ali. A próxima cena foi de mim, ajoelhada ao lado da cama, orando e implorando por uma resposta, pedindo uma direção. E então, a última imagem apareceu, eu desmoronando no chão, o momento exato da minha queda, da minha morte. O choque de ver aquilo me fez estremecer. O que tudo isso significava? Era um julgamento? Estaria ele me mostrando todas as minhas falhas? Foi quando ouvi novamente a voz, que agora parecia mais próxima. O que você aprendeu? Eu tentei responder, abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, percebi que não tinha uma resposta. Durante anos, busquei uma justificativa, algo que me desse segurança sobre o que era certo ou errado. Mas ali, diante dele, percebi que minha maior preocupação nunca foi sobre o que era certo ou errado. Minha maior preocupação sempre foi o medo. Medo de ser condenada, medo de ser julgada, medo de errar. Mas naquele momento, não havia mais medo. Havia uma verdade que eu ainda não conseguia entender completamente. Então, as cenas ao meu redor começaram a desaparecer. Tudo ficou em branco por um instante. Quando voltei a enxergar, percebi que algo havia mudado. Eu não estava mais naquele lugar. Agora, me encontrava diante de algo ainda mais grandioso. O lugar onde eu estava não parecia seguir qualquer lógica humana. Não era um templo, não era uma sala de julgamento, nem céu nem inferno. Mas havia uma presença tão intensa, tão esmagadora, que eu sabia que estava no lugar onde a verdade seria revelada. Ali, não havia escapatória. A sensação de estar completamente exposta ainda persistia. Eu me sentia pequena, mas não insignificante. Me sentia frágil, mas, ao mesmo tempo, sustentada por algo que eu não conseguia explicar. Sabia que não poderia mentir nem tentar enganar. E, naquele momento, também percebi que não haveria mais desculpas, justificativas ou interpretações convenientes. Foi então que ele falou novamente. Ana, o que você acredita que seja uma aliança? Eu pisquei algumas vezes, tentando organizar minha mente confusa. Minha cabeça parecia um emaranhado de pensamentos. Uma aliança é um compromisso, murmurei, sentindo minha própria voz vacilar. Algo que deve ser mantido. Houve silêncio novamente, e então, como se estivesse em um filme, mais imagens começaram a surgir ao meu redor. Mas, desta vez, não mostravam apenas minha vida. Elas revelavam histórias de pessoas que eu nunca havia conhecido, mas que, de algum modo, pareciam conectadas a mim. Vi uma jovem mulher, chorando silenciosamente diante de um altar vazio. Suas mãos tremiam enquanto retirava a aliança do dedo. Seu coração parecia em pedaços, mas seus olhos carregavam a força de uma decisão difícil, uma decisão que parecia ter consumido toda a energia que lhe restava. Vi um homem sozinho, segurando uma foto antiga, com os olhos cheios de arrependimento. Ele havia traído sua esposa e, com isso, perdido tudo. Vi uma mãe, tentando ser forte para seus filhos pequenos, enquanto ela segurava um papel. O casamento dela foi uma batalha constante, e seu corpo ainda carregava cicatrizes, não apenas visíveis, mas profundas, dentro de si. E então, algo me fez prender a respiração. Vi um casal idoso, sentados lado a lado, de mãos dadas. O amor entre eles ainda existia, mas havia algo mais ali, uma tensão, um peso não dito. Foi quando percebi que nem todos os casamentos eram iguais. Nem todas as histórias seguiam o mesmo caminho. Pela primeira vez, uma pergunta surgiu em minha mente.
Será que Deus vê o casamento da mesma forma para todos? Antes que eu pudesse pensar mais sobre isso, a voz dele voltou a ressoar. A aliança que fiz com o homem sempre foi sobre o coração, nunca sobre regras. Meus olhos se abriram de surpresa, mas ele continuou. Quantos usam alianças nos dedos, mas já quebraram os votos em seus corações? Quantos se casam por conveniência, e não por amor? Quantos vivem juntos por anos, mas nunca se tornam um só em espírito? Quantos foram separados pela dureza dos homens, mas continuam unidos diante de mim? Senti um tremor em meu corpo, porque no fundo eu já sabia a resposta. Ele continuou: eu não criei o casamento para ser uma prisão. Eu o criei para ser uma aliança viva. Novas imagens começaram a surgir, mas agora eram passagens das Escrituras. Vi Moisés falando ao povo sobre a carta de divórcio. Vi Jesus confrontando os fariseus sobre a dureza dos corações. Vi Paulo aconselhando sobre jugo desigual. E então, ouvi novamente sua voz, agora mais firme. O que eu sempre desejei foi um amor que refletisse o meu amor por vocês. Mas o que vocês fizeram foi transformar o casamento em uma lei sem vida, em um peso que oprime, em vez de libertar. Minha mente estava confusa. Eu sempre temi quebrar o mandamento, temia desagradar a Deus. Mas naquele instante, percebi que talvez eu nunca tivesse entendido sua vontade por completo. Então, ele disse algo que fez tudo dentro de mim parar. Agora que você viu, agora que você entendeu, você ainda tem medo? Minha respiração falhou, porque naquele momento, eu soube que a escolha sempre esteve diante de mim. Mas a pergunta era: o que eu faria agora? Eu queria responder, queria dizer que o medo havia desaparecido, que agora eu entendia tudo, mas não era verdade. Eu ainda sentia aquele nó no peito, aquela sensação de que algo dentro de mim estava preso. O silêncio entre nós parecia se estender por uma eternidade. Eu olhava para ele, mas sentia como se estivesse olhando para dentro de mim mesma, como se ele me obrigasse a encarar tudo o que passei anos tentando ignorar. O medo nunca foi só sobre o divórcio. Nunca foi só sobre estar certa ou errada. O medo era sobre tudo o que eu achava que sabia sobre Deus, sobre o casamento, sobre o que era certo e errado. E agora, tudo parecia diferente. Foi quando senti algo ao meu redor mudar. A luz que me envolvia começou a diminuir, e aos poucos, percebi que não estávamos mais sozinhos. Pessoas começaram a aparecer ao nosso redor. No início, eram apenas figuras distantes, quase como sombras. Mas, à medida que meus olhos se ajustavam, comecei a reconhecer alguns rostos. Vi mulheres, algumas mais velhas, outras ainda jovens. Algumas vestiam roupas simples, outras pareciam carregar o peso de uma vida inteira de luta. Algumas tinham olhares vazios, outras estavam com os olhos cheios de lágrimas. Então, entendi, elas eram como eu. Cada uma delas tinha uma história, cada uma carregava as mesmas dúvidas que eu havia carregado. Algumas permaneceram em casamentos destruídos, com medo de desagradar a Deus. Outras se divorciaram e passaram o resto de suas vidas acreditando que nunca seriam perdoadas. E então, uma delas se virou para mim e disse: eu nunca soube a verdade. Sua voz era suave, mas carregada de dor. Eu vivi com um homem que nunca me amou. Aguentei palavras duras, silêncio cortante, mentiras que me diziam que eu não era suficiente. Eu costumava pensar que, se eu fosse uma esposa melhor, se eu orasse mais ou jejuasse mais, Deus transformaria meu casamento. Mas, ele nunca mudou. Passei anos tentando me convencer de que era isso que Deus queria para mim. Então, vi outra mulher se aproximar. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. E, ao contrário de mim, ela não suportou, ela foi embora. Mas me disseram que, ao fazer isso, eu me tornaria impura. Disseram que eu nunca poderia me casar novamente, que eu estava condenada. Tentei seguir em frente, tentei recomeçar, mas sempre vivi com medo de estar fora da vontade de Deus. Passei anos me perguntando se ainda tinha salvação. A cada palavra que ouvia, meu coração apertava, pois aquelas vozes poderiam ter sido as minhas. E, novamente, ouvi a voz dele: quantos carregam fardos que eu nunca coloquei sobre eles? Engoli em seco. Quantos vivem na culpa pelo que já passou, sem nunca me perguntarem qual era a minha verdadeira vontade? O silêncio pairou pesado sobre nós, pois, no fundo, todas sabíamos a resposta.
Passamos a vida ouvindo o que os homens dizem sobre Deus, mas quantas de nós realmente perguntaram a Ele? Quantas buscaram a verdade sem medo do que poderiam encontrar? Então, senti algo se mover dentro de mim. O peso não desapareceu de imediato, mas algo dentro de mim começou a se soltar, como correntes que eu nem sabia que existiam, sendo quebradas. Naquele momento, soube que algo estava prestes a acontecer. Senti uma leve vibração dentro de mim, como se algo estivesse sendo removido das profundezas da minha alma. Depois, veio a clareza, não como um grito, mas como uma maré que recua lentamente, deixando à vista o que antes estava escondido. As correntes se desfaziam. Nunca soube que as carregava. Nunca percebi o peso delas. E senti o alívio de finalmente vê-las desaparecendo. Tudo aquilo que, por tanto tempo, moldou minhas decisões, minha visão sobre Deus, minha ideia sobre o que era certo e errado, agora estava se dissipando. E então, a pergunta surgiu: o que eu faria com essa nova liberdade? Olhei ao meu redor. As mulheres que estavam ali comigo ainda me observavam, mas algo havia mudado em seus olhos. Elas também haviam sentido, também haviam entendido. A pergunta que pairava no ar, sem ser dita, era a mesma para todas nós. Se Deus não nos criou para viver aprisionadas, se Ele nunca quis que carregássemos o peso do medo, da culpa, então o que vem a seguir? Minha mente voltou para o meu próprio casamento, para as noites de silêncio, as orações angustiadas, as perguntas que nunca foram respondidas. Lembrei-me do momento em que percebi que o amor já havia se ido, mas fiquei, por medo do que poderiam pensar de mim. Agora, essa prisão não existia mais. Mas o que aconteceria se eu decidisse dar um passo à frente? Foi então que ouvi a voz dele pela última vez. A verdade liberta. Mas você tem coragem de vivê-la? Meu corpo estremeceu. Sim, eu entendi. Deus nunca quis me ver acorrentada a um casamento sem amor, a um relacionamento vazio, a uma aliança que já não significava mais nada além de um pedaço de papel. Eu compreendi que o que o entristecia não era o divórcio em si, mas o modo como passamos a vida carregando o medo que nunca veio dele. Mas e agora? E se eu encontrasse alguém? E se, um dia, eu amasse novamente? Se alguém surgisse no meu caminho e eu quisesse recomeçar, eu poderia? Ou essa seria a escolha que me condenaria? O chão sob meus pés desapareceu, tudo ao meu redor se dissolveu em um clarão. Meu coração acelerou porque sabia que essa era a pergunta que eu ainda não tinha coragem de fazer, e que a resposta poderia mudar tudo. Agora que voltei, agora que vi a verdade, poderia eu me casar novamente? Essa pergunta ecoava dentro de mim como um trovão, porque agora não se tratava apenas do divórcio. Se Deus não me queria presa a um casamento morto, então o que Ele diria sobre um novo começo? Será que casar novamente seria um recomeço diante de Deus, ou um erro ainda maior? Eu pensei que já tinha todas as respostas, mas agora percebo que a dúvida mais difícil ainda não foi respondida. E se você também já se fez essa pergunta, então precisa ver o que vem a seguir. Assista ao próximo vídeo, porque o que acontece com aqueles que escolhem se casar de novo pode ser muito diferente do que você sempre acreditou.